Olá, seguidores da TV Rádio Imperatriz e programa Leitura com Café. Hoje nós temos mais um convidado especial aqui com a gente, que é professor Maguinho. Prazer, Maguinho, tê-lo aqui conosco. Tudo bem? Tudo bem, Mônica? É um prazer enorme estar aqui com vocês na TV Rádio Imperatriz, né, nesse podcast maravilhoso que a gente tem acompanhado e tem feito o maior sucesso. Isso aí, estamos aqui com o Maguinho e ele é cantor, gente. Nós vamos iniciar aí. Toca a música pro pessoal aí, Maguinho. Sei que você é bom no negócio. Olha, Mônica, eu cantando fica mais ou menos, sabe? Mas Ah. cantando com vocês, com essa turma toda que está nos assistindo, aí fica top demais. Olha, quem sabe canta comigo aí, hein? Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Uma pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existe, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Então, é preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Bacana demais, Maguinho. Começar um programa assim já valeu todo o esforço, né? Gente, assim, uma das coisas que eu gosto muito, né, que me deixa muito feliz, muito contente, é esses momentos, né? Que a gente traz os amigos aqui para dialogar com a gente e a gente traz o talento deles, né? O professor Maguinho, ele é cantor. E o Maguinho, ele tem uns trabalhos muito bacana também na área social. Nós vamos falar sobre isso hoje também, Sim. além da carreira dele, né? O Maguinho, me fala aí, dentro da cultura, assim, quais são seus trabalhos? Olha, Mônica, eu sou idealizador do projeto Caminhando e Cantando, né, que acontece desde 2003, lá no bairro Rosemary, né? Nós começamos na Igreja Católica, né? Interessante que tivemos até incentivo dos padres da paróquia Nossa Senhora da Boa Nova. Na época, o padre Mamed deu um incentivo grande para a gente lá. Então, nós começamos, né, esse projeto na comunidade lá no bairro Rosemary, na comunidade de São Vicente de Paulo. E aí, ele foi potencializado quando o padre Mamed ele nos apresentou, né, lá para a paróquia lá de Lourdes, né? Lá da igreja de Lourdes. E a partir desse momento nós começamos, né, a ter os encontros na comunidade, mas também, né, essas crianças, esses jovens, né, e até idosos começaram a ser também encaminhados lá todos os sábados para um trabalho também. Então, nós conseguimos também, além de fazer aquele trabalho, no bairro, nós tivemos uma experiência de ter outras atividades fora, né? Então, isso deu assim, muito força para o projeto. Aí, passado um tempo, nós voltamos para a nossa comunidade, começamos a fazer os trabalhos lá. Aí começamos a fazer na escola, né? Fizemos um tempo na escola. Depois tivemos que sair da escola porque mudou a direção, né? Então, a dinâmica da Escola Estadual Hugo Viana Chaves, né?
ela mudou a dinâmica, e aí nós começamos a fazer na rua, nas praças, né? Bacana. E aí, esse ano de 2022, nós começamos a fazer na escola também, nós voltamos para a escola. Esse ano nós tivemos uma pausa e estamos aí para estar voltando, né? Depois de novembro, a gente está para retomar as atividades. Então, o projeto Caminhando Cantando, ele tem por objetivo não só aprender e ensinar violão, também fomentar o convívio, né? Trazer para a comunidade mais uma opção de cultura, né? Nós temos poucos espaços que a gente pode dialogar, né, com a cultura, com o esporte, com o lazer. Então, a gente otimizar aquilo que a gente pode fazer com pouco, né? Eu, como educador, eu aprendi o seguinte, que você precisa dar fluidez àquilo que você acredita. Se você tem um carrinho de mão, ótimo, você vai com o carrinho de mão. Se você tem um fusquinha, você vai com o fusquinha. Se você tem com a caminhonete, você vai com a caminhonete, mas você nunca pode deixar de fazer, né? Você é igual um professor, quando ele chega numa escola onde tem toda uma infraestrutura. Ele vai ter mais condições de fazer o trabalho com mais comodidade. Mas se ele chega numa escola que tem pouca estrutura, né? Mas tem lá o material humano, que são as pessoas que ele precisa transmitir essa educação, ele tem que criar mecanismos. E muitas vezes, se ele não tem nenhum material didático, ele tem que criar esse material. Então, eu acho que o trabalho do Projeto Caminhando Cantando é mais ou menos nessa linha, né? A gente utilizar, né, da nossa capacidade, né, que a gente vai... Eu até acredito que Deus nos deu, né, por nossos talentos, e em cima disso a gente transmitir e também receber das pessoas essas coisas boas. Que bacana, gente, assim, o Maguinho, em questão de falar de cultura, não tem nem o que, né, o que assim, questionar, assim, você, porque ele é a cultura, gente, o Maguinho, ele, desde sempre. Vou mandar um abraço pro pessoal do bairro Eliana, né? Sim. É onde que ele começou lá o projeto. Ó, abraço pra vocês, ó, coração aí pra vocês aí. Rosimeire. Rosimeire, bairro Rosimeire, né? Isso, então assim, eu nunca fui lá no seu bairro, não. Mas pretendo conhecer o bairro lá também, tá convidado, viu? Ô, Maguinho, Neves é grande demais. Enorme. Se eu falar com você que eu moro aqui há mais de 30 anos e tem lugares que eu nunca fui aqui ainda, você não acredita. E olha que eu rodo muito, né? Mas Neves é um lugar muito aconchegante também, né? Sim. As comunidades aqui, elas têm muito que agregar aí nos nossos espaços culturais, né? Sim. E pessoas igual você, né? Que também faz isso acontecer. Né? E a gente viu como que ele faz isso acontecer, né? Ô, Maguinho, a gente, sim... Eu gostaria que você enfatizasse pra gente aqui a questão... Você falou dos seus trabalhos culturais, que já né? O que você acha que, enquanto município aqui de Ribeirão das Neves, o que precisa ser melhorado em questão da área cultural aqui no município? Olha, primeiramente, Mônica, a gente precisa ter investimentos em infraestrutura urbana aqui na nossa cidade. Porque a infraestrutura urbana, ela traz e fomenta o desenvolvimento da cidade. E quando você traz o desenvolvimento para a cidade, as pessoas que moram na cidade começam a ter mais pertencimento e você começa a atrair as pessoas de outros municípios através daquilo que você começa a produzir culturalmente. Eu vou citar um exemplo aqui das cidades do interior, por exemplo. Quando você pensa em comer um queijo, por exemplo, logo já vem na sua cabeça a região ali de Diamantina, o Cerro, né, Dom Joaquim, Santo Antônio de Riabaixo, Santo Antônio de também. Então, você já começa a ter essas referências, né? Mas isso, na região metropolitana, a gente tem uma outra dinâmica. Aqui nós estamos próximos da metrópole, que é Belo Horizonte, que é a cidade dos barzinhos, a cidade do encontro, né? Contagem também, né? Nós temos várias praças, espaços de entretenimento. Então, já que estamos próximos de BH,
próximo de Contagem, eu acho que a gente precisa copiar aquilo que é bom. Né? E aí eu acho que falta, por exemplo, dentro das comunidades, principalmente na periferia, de a gente urbanizar as praças, pavimentar principalmente os acessos, para que as pessoas comecem a sonhar. Eu penso, Mônica, que quando você já começa a desenhar a política pública da mobilidade urbana, ela vem recheada de coisas boas. Por quê? Quando você pavimenta um acesso principal dentro de uma comunidade, principalmente uma comunidade pobre, a gente começa a ter aquelas pessoas, assim, um despertar do pertencimento. A pessoa fala assim, nossa, tantos anos, 40 anos que aqui não tinha nada, e agora chegou esse pavimento. Às vezes a pessoa é gerente de um barzinho lá em Belo Horizonte, ele começa a sonhar, ele fala assim, uai, se eu ganhar metade do que eu ganho lá em Belo Horizonte, vale a pena eu tentar alguma coisa aqui. Uai, agora chegou o asfalto. Então, né? Ali a pessoa monta um estabelecimento, um barzinho, uma mercearia, né? E aí, daqui a pouco, ele começa a trazer renda para dentro da sua família. As pessoas começam também a despertar o mesmo sentimento. Às vezes tem uma cabeleireira ali na mesma rua que fala assim, gente, se ali deu certo com o barzinho, vamos montar um salão aqui. Aí depois já nasce um sacolão, já nasce uma farmácia. E aí tem uma questão muito interessante. Eu gosto de falar que Neves é um lugar onde que nós temos muitas igrejas, sabe? Muitas igrejas. Sim, exatamente. E aí, Mônica, muitas vezes é com muita tristeza que a gente vê que aqueles casais de namorados, eles acabam não tendo espaço de frequentar as lanchonetes, os espaços de entretenimento, porque realmente não tem. Aí essas pessoas vão para onde? Para Belo Horizonte, elas vão para Contagem. Então, quando você, por exemplo, urbaniza uma praça, a pessoa sai ali da igreja, sai ali da escola, sai do trabalho e fala assim, gente, o que eu vou fazer lá em Contagem? O que eu vou fazer lá em Belo Horizonte? Eu vou para essa praça que está pertinho de casa. Ou então, a pessoa, ainda mais agora com a lei seca, né? As pessoas já começam a fazer a análise e falam assim, não, tem um barzinho legal aqui perto de casa, para que eu vou ir tão longe, sendo que eu posso ter que... E aí, as pessoas começam a gerar renda dentro dos bairros e a gente começa a ter também a população que começa a ter um ganho dentro da região. Eu sempre falo que se quer conhecer o povo de Neves mesmo, vai para os pontos de ônibus às 4 horas da manhã. Exatamente. Né? Isso fato, né? As pessoas vão lá buscar o pão lá em BH, em Betim, em Contagem. Então, porque realmente carece ainda de a gente ter empregos dentro da cidade. A maioria da população aqui vive de bico, tem muitas pessoas que ainda trabalham de bico, e quando ganha salário, a média aqui é de 2 salários mínimos, né? Exatamente. Então, eu penso que se a gente começa a fomentar esse empreendedorismo nas comunidades, a gente começa a ter condições de também empreender na cultura. Porque a cultura é um negócio interessante. Se você não tem as necessidades básicas em casa, a cultura ela fica em segundo plano. Exatamente. E aí, Mônica, isso é muito sério, porque a cultura ela é como um fermento, sabe? Ela é como sal. A pessoa, quando ela tem encontro com a música, com a arte, com o teatro, com o esporte, essa pessoa ela tem mais leveza, até no trato com as pessoas, até na forma de se comportar, sabe? Agora, infelizmente, nós temos aqui muitos artistas na cidade, muitos mesmo, mas muitas vezes a arte dela ela é distribuída fora daqui, porque a gente não tem espaço. E com relação a você fazer uma dinâmica que dê fluidez à cultura, eu acho que a gente precisa ter mais incentivos, né? Que sejam menos burocráticos e que a gente tenha também, através das gestões, principalmente aqui, a gente desburocratizar os processos. A palavra me engoliu aqui. Os processos. Porque, Mônica, às vezes tem pessoas que produzem muita coisa boa, mas ela não sabe disputar um edital. Ela não tem uma assessoria. Exatamente. Então, às vezes,
chegam os recursos, mas ela não sabe como disputar isso. Então, ela fica ali sempre no campo dos sonhos, né? não é vista. Não é visto. E aí, se você, por exemplo, lança um edital, mas aí já garante toda uma assessoria, mas não é uma assessoria que esteja próxima. Não é uma assessoria que vem fazer, a pessoa tem que vir aqui no Centro de Neves para acessar. Ela tem que estar mais próximo, até porque, infelizmente, o nosso transporte público aqui em Ribeirão das Neves, ele ainda dá muito a desejar, porque as regiões, muitas vezes, elas não se conectam. Eu moro na região ali do bairro Nova Pampulha, Fortaleza, né, Rosimeire, Jardim Alvorada, Luano, Verônica. Aquela região ali tem uma dificuldade enorme para vir aqui para o centro. Porque com essa questão do MOVE, nós começamos a ter um ônibus que traz até a metade do caminho, e depois aqui a pessoa tem que pegar um outro ônibus. Pensa no meio da noite. A pessoa vem para a festa, vem para um barzinho aqui no Centro de Neves e tem esse atropelo. Aí o que a pessoa vai fazer? Ela vai pegar o ônibus e ir para Belo Horizonte. Ela vai que é mais fácil para ela, né? Vai pegar o ônibus, vai para a praça lá de Contagem, enfim. Eu acho que a gente tem muitos atores, tem muitas pessoas que sonham em fazer cultura, e a gente também tem a cultura gospel hoje, que assim, ela está em alta, então tem muita gente aqui em Neves que também está dentro desse movimento cultural, que não pode ficar invisibilizado, né? Não pode ficar só ali nas igrejas, porque também a cultura gospel hoje ela está em todos os lares. Às vezes as pessoas elas não são evangélicas, mas elas gostam daquilo que os evangélicos produzem, né? Exatamente. Aquela música que às vezes acalma, que traz paz. Então, às vezes a pessoa ela nem vai na igreja, mas ela sentou ali no cantinho, escutou aquela música, acalma. Então, eu acho que a gente precisa também fazer com que esses cantores gospel aqui da cidade de Ribeirão das Neves tenham espaço, que aqueles cantores de hip hop, né, que às vezes ficam ali só no mundinho dos pequenos encontros, que eles tenham uma visibilidade, que tenham um palco para que ele possa apresentar, né, para que ele não fique apresentando escondido só nos parques, nas ruas escuras, mas que venha a ter a visibilidade necessária para que ele possa também se encontrar como um ser que produz cultura, né? Exatamente. Nós temos muitos artistas aqui do samba, né? Do reggae, do Bacana. rock. O rock. E que precisam ser vistos, né? Precisam ser vistos, né? É isso mesmo. E aí, tudo que você falou é de muita valia, né? Porque, assim, é tudo isso que você falou mesmo. Neves precisa ser vista. É isso. A nossa cultura precisa ser vista, né? E você está muito certo em tudo que você falou aí. Nós temos cantores excepcionais aqui. Nós temos escritores, cantores, são várias áreas culturais, artísticas e por aí vai, que muitas das vezes não são valorizados, porque o poder público, né, não dá essa visão, né, essa oportunidade, né, que talvez discutir mais projetos aqui dentro do município, né, com pessoas que agregam como você, né, Maguinho? Obrigado. Então, assim, eu acho que nós precisamos pensar, nós, enquanto sociedade, a gente precisa pensar, avaliar nos nossos representantes, né? Principalmente nesses momentos agora que vem aí eleição, né, e tudo mais, pessoas que colocar cadeiras que nos representem, né? Na cultura, na educação, no transporte, né? Que uma coisa puxou, igual você falou, a pessoa está lá no Rosimeire. Ela quer vir aqui para o Centro de Neves, para um barzinho, né? Passar uma noite aqui com os amigos. Mas aí ele tem aquele atropelo do ônibus. Não tem mobilidade, entendeu? Então, assim, isso é muito sério, assim, porque a pessoa que tem pouco, porque nós sabemos que o município de Ribeirão das Neves são pessoas de pouco recurso. A maioria da população aqui são pessoas de pouco recurso. E a maioria usa transporte público, né? E aí tem esse atropelo, porque a pessoa ela acaba indo para Belo Horizonte, igual você falou, né? Gastando lá, indo para lá, porque não tem mobilidade dentro da própria cidade que mora. Não tem, né? Inclusive, teve um período, me parece, se eu não me engano, em torno de 2017, 2018, ou até antes, eu estou meio perdido um pouco na data, nós tivemos aqui a experiência de ter o mercado central aqui Eu lembro. De Ribeirão das Neves,
que assim, a ideia foi muito boa, A ideia sabe? foi muito bacana. Eu até cheguei a frequentar lá, eu tenho até fotos que eu tirei de frente. Era uma Ficou ideia muito bacana. tinha até um trem, né? Lá na frente. Então, é um ponto. Eu sonhava que aquilo fosse um ponto turístico aqui da cidade. Que deveria ter sido, deveria né? ter sido. Mas eu acho que o que matou esse projeto foi justamente a questão da mobilidade urbana. Exatamente. Isso porque, infelizmente, as pessoas fazem as contas. Não é só também o valor do deslocamento, mas também o tempo. Imagina só a pessoa, ela faz as contas. Olha, se eu pegar um ônibus aqui e for para o centro da cidade, qualquer hora da noite eu vou ter um ônibus para voltar. Exatamente. Né? Se ela não ter essa segurança... Ela não vai. Ela não vai porque ela vai pensar, lá tá até legal, mas e como é que eu vou fazer na hora de voltar? Né? Então, assim, a infraestrutura urbana, a mobilidade urbana, elas são estruturais. Né? Exatamente. É como numa casa, por exemplo, todo mundo quer uma casa bonita, mas ninguém vai pensar na pintura dessa casa se você não tem as paredes levantadas. Né? Exatamente. Não tem como. E é muito triste quando a cultura fica nesse lugar de segundo, terceiro plano. Exatamente. Né? Ela precisa estar caminhando junto ali com as questões estruturais, até porque a cultura ela traz alegria, ela traz leveza, né? Imagina só um servidor, um operário, que assim, ele está trabalhando na labuta do dia a dia, mas ele já está pensando no sábado, sábado eu vou estar ali no forrozinho, ou então sábado eu vou estar ali no encontro na praça. Ou seja, essa pessoa ela começa a colocar a ludicidade no seu planejamento mensal. Então, ela começa a separar até aquele dinheirinho ali, né, para esses momentos. Aqui em Ribeirão das Neves, a gente percebe que os momentos onde que a gente tem um pique de participação em eventos culturais é justamente agora no mês entre junho as festas juninas, né? E até agosto. A gente até estica um São pouquinho as festas juninas que já estão acontecendo, já estão acontecendo. E muitas vezes... nós temos até uma festa trombando na outra, porque as pessoas pensam, agora é o momento. Depois que passar essa onda, não vai ter mais. Né? Exatamente. E cada comunidade traz a sua cultura, Sim. né? Então, o seu bairro lá, o Rosimeire, né? Eu moro no Veneza, região Veneza. Então, assim, a gente está vendo essas festas acontecerem. Sim. E cada comunidade faz do seu jeito, na sua cultura, com a sua comunidade ali, né? Eu tô lá perto do pessoal dos prédios também, né? Vai ter até o arraial lá. Pois é. Então, assim, é muito bacana. E, assim, nós precisamos, né, discutir mais essas questões. Sim. Mobilidade urbana, cultura. Eu sempre falo isso aqui, né, no programa, quando vem um convidado, assim, né, que cheio de coisas sociais, igual você, né? Mas, assim, é isso aí mesmo, Maguinha. A gente assim, é muito gratificante a gente falar e a gente fazer essas lutas, porque a gente vê acontecer. Sim. Que a luta, ela traz resultados, né? E tudo de melhoria que acontece é por causa que houve luta, né? Sim. Ô, gente, o Maguinho tá aqui, vamos aproveitar que ele tá discussando aqui uns assuntos bacanas aqui com a gente, mas nós vamos pedir fazer uma palhinha aí, Maguinho. Tudo bem, tranquilo. Você faz mais uma palhinha pra gente, Faço. nossos ouvintes, os nossos seguidores que estão também nos assistindo, né? Porque é Rádio TV Imperatriz, então é tudo. Então bacana. Vamos lá, Maguinho? Vou tocar uma música aqui que eu acho que o pessoal de casa vai cantar com a gente, até porque é o seguinte, todo mundo tem aquele momento da paixão que bate no peito, né? E então nós vamos tocar aqui uma música do Mato Grosso Matias, Tentei Te Esquecer. Pode ser? Bacana. Como eu quero te encontrar novamente. Estou sozinho procurando você. Como eu quero te abraçar loucamente. Olhar dentro dos seus olhos e dizer: não vivo sem você. O tempo passa, cai a noite e o dia vem.
Tento fingir, mas não dá pra esconder. Ah, eu sonhei nas noites vagas com teu amor. Provei teu beijo, magoei minha dor. Tentei te esquecer, não deu. Pensei que fosse mais forte que esse amor. Oh, minha paixão, sou teu. Por mais que eu queira disfarçar como estou, o meu coração se nega a aceitar. Passo tempo, não esqueço de te amar. Passo tempo, eu não esqueço de... Você que está acompanhando o programa Leitura com Café na TV Rádio Imperatriz. Maguinho, professor Maguinho aqui arrasando. Pode deixar, gente, vamos compartilhar esse podcast, tá muito bacana. Manda aí pro pessoal aí que vocês conhecem. Faz inscrição lá no YouTube, lá, né? Pra as próximas vezes tá aí, né? Entrando aí no nosso programa. E, Maguinho, você tá de parabéns. Nós vamos continuar aqui nosso bate-papo aqui. Nós estamos partindo quase pro finalzinho já, mas que é assim, Magui, eu falo isso em todos os programas, né? Quando a gente começa a esquentar, já está na hora de terminar, porque passa muito rápido, né? Mas você pode deixar para o Maguinho a sua pergunta, a sua dedicatória, você que segue o Maguinho aí, pessoal do Rosimeire, né? Sim. O pessoal de Ribeirão das Neves que está nos acompanhando aqui, pode deixar um recado para ele aí, que ele vai responder para vocês, tá? Isso. E ele vai estar aqui outras vezes. Nós vamos trazer Maguinho, nós vamos fazer aqui outros podcasts. Sim. Que ele vai tocar aqui, porque tá bacana, né? Ô, Maguinho, voltando aqui ao nosso assunto, nós estávamos comentando sobre a questão do mercado que nós tínhamos aqui, né? Que o pessoal não teve acesso, que foi uma tentativa de melhorar, né? A nossa cultura aqui da cidade, né? Então, assim, a gente tem projetos que vêm, que vão, né? Uhum. E eu acho que se o poder público, ele discutisse mais, né? Sim. Nós teríamos muito mais visibilidade dessas pessoas. Como você falou, tem muito cantor bom. Sim. Que está aí e que às vezes não tem visibilidade dentro do próprio município que mora e tem lá fora, né? Sim. Inclusive, Mônica, é até uma oportunidade, né, dos munícipes esse ano fazer uma intensa reflexão com relação ao processo eleitoral. Esse ano, as pessoas vão poder escolher, né, os seus representados. Uhum. E tudo isso que nós estamos falando passa pela Câmara Municipal, né? Sim, sempre. Esses projetos, eles são Espaços desenhados sociais lá. E políticos. Isso. Então, tudo é desenhado lá. Então, eu até penso o seguinte, por que nesse momento que nós estamos entre mês de junho até agosto, por que nós temos mais manifestações culturais? É porque elas são incentivadas principalmente pelas igrejas, pelas comunidades locais. Exatamente. E aí, Mônica, por que eu quero puxar esse corte? Porque a vida acontece no local onde que você mora. Exatamente. Então, da mesma forma que a cultura floresce nessa época do ano, porque as igrejas, a partir das festas juninas, tem no calendário esses eventos, eu acredito que também as pessoas têm que fazer uma intensa reflexão com relação ao território onde que ela vive e os seus representantes. Porque quando você começa a pensar nos seus representantes locais, começa a dialogar com esses representantes, né, como que ele vê a política, quais os projetos que ele tem em mente, as pessoas elas têm mais condições de fazer as escolhas. E aí, por exemplo, escolhendo pessoas que vão pensar nessa questão do desenvolvimento econômico, né, incluindo tanto a infraestrutura urbana,
quanto fomentar os espaços de lazer, entretenimento e cultura, ela começa a ter assim, uma participação maior nessa transformação que Neves precisa. Né? Neves precisa ser feliz. Né? Eu até vejo muita gente que olha para os outros municípios e fica pensando assim, o dia que eu melhorar de situação, eu vou para Contagem ou vou para Belo Horizonte. Não fica aqui. E aí vive 30 anos aqui, 40 anos. Por isso que chama cidade dormitório. A família toda começa a crescer na mesma perspectiva e eu acho que falta a gente pensar o seguinte, nós vamos trazer também esse desenvolvimento aqui para Ribeirão das Neves. Vamos pensar uma cidade que possa nos acolher em todos os sentidos, né? Mas para isso tem que escolher pessoas que tenham compromisso com a cidade. E não só aquela cidade de presídio. Não é. Porque o pessoal tem aquela visão que Neves é a cidade do presídio. Sim. Isso é ruim, né? Porque nós temos uma sociedade, uma cultura muito rica aqui dentro. Sim. E que às vezes não é lembrado, não é falado, não é vista, né? Isso. Mas as pessoas falam, tem essa taxação negativa, né? Só nesse estigma das penitenciárias que associa as penitenciárias como algo extremamente negativo, como se a gente não precisasse dos espaços também de presídio, né? A gente tem uma legislação, tem uma Constituição, e as pessoas que não estão em conformidade com essa dinâmica, né, acabam perdendo a liberdade e elas têm que cumprir essa pena em algum lugar. Agora, eu até penso que a gente precisa fazer um debate no sentido de também dividir essa responsabilidade de ter os presídios com os outros municípios. Ribeirão das Neves também não pode ser a referência dos presídios. A gente precisa também trabalhar isso na cidade, mas é preciso também a gente ter pessoas que estejam lá para dialogar outras alternativas, né? Porque não basta só também pensar em tirar o presídio. Tem que pensar também no lugar do presídio que a gente pensa em desativar, colocar um espaço que seja da cultura, que seja da educação, né? O sonho aqui do povo nevense é a gente ter uma UENG aqui dentro, né? Exatamente. Por que a gente não substitui, né, um presídio por uma faculdade? Nós já temos o IFMG, que já foi um grande ganho. Exatamente. Né? Eu acho que a gente precisa também aumentar esses espaços. Nós somos a cidade que está caminhando para 400 mil habitantes. E cabe outra, né? Cabe outra universidade, cabe outra. Até porque, Mônica, Ribeirão das Neves se você for analisar, quase que 4 cidades em um. Nós temos, olha, Justinópolis, por exemplo, eu costumo olhar a Denise Cristina como o Rio, sabe? Uhum. De um lado do Rio, você tem a região da Areias e Menezes e tal. Do outro lado do Rio, você tem a região de Fortaleza, Nova Pampulha. E é claro que tem uma imensidão de bairros nesse contexto. Mas o que eu falo? Até ali, você, mesmo estando nesse distrito, você tem uma diversidade muito grande, né? E aí eu não estou nem falando do centro, não estou falando do Veneza, né, que são outras realidades. Então, assim, nós precisamos pensar numa cidade que possa acolher melhor essa cultura, que possa investir mais na infraestrutura e trazer condições para que as pessoas tenham mais pertencimento. Né? E para isso, Mônica, não tem jeito. A gente tem que aproveitar os momentos em que a gente tem aí esse ato cívico da escolha dos parlamentares, dos gestores, né? Dialogar, escutar propostas. Né? Não basta só a gente votar nas pessoas por afinidade. É preciso pegar o projeto dela, ver o que ela vai oferecer, o que ela vai oferecer, ela defende, né? E também olhar a vida pregressa. Eu acho que isso é importante, porque Exatamente. Não basta só eu apresentar um projeto bonito. As pessoas precisam também demonstrar que ela tem uma atuação. Uma atuação, né? Então, eu acho que tudo isso contribui para que a gente possa melhorar as propostas, a discussão na cidade. Isso não pode ficar só no campo dos sonhos. Tem que partir para
pro acontecer, né? Tem que acontecer. E para isso, nós precisamos que essas pessoas estejam ocupando os espaços sociais e políticos. Eu sempre falo isso aqui no programa, né? Precisamos ocupar espaços sociais e políticos com cadeiras que nos representem. Isso. Né? Isso. E que tem esse olhar de carinho para dentro da cidade, né? E os conselhos também, né, Mônica? Conselhos, ocupar os conselhos. Ocupar os conselhos, isso é importante, porque é uma instância... Até mesmo o executivo também, né? É uma instância muito importante que também acompanha e tem caráter deliberativo em muita coisa, né? Então, a gente precisa ocupar os conselhos. As associações de bairros, elas são muito importantes. Exatamente. As associações comunitárias, eu sempre falo que elas precisam ser livres. Elas precisam ter... Até porque é o seguinte... quando uma associação ela é livre para fazer a discussão com a comunidade, reivindicar políticas públicas, quando ela tem essa liberdade, ela dialoga com qualquer governo, porque ela não está atrelada ao governo, ela está atrelada à solicitação dos seus direitos, né? Então, sim, eu acho que precisa ter as associações, elas terem essa liberdade. Agora, para ter liberdade também, as pessoas precisam contribuir, né? A gente sabe que as associações, principalmente aqui em Ribeirão das Neves, elas enfrentam muitas dificuldades, porque muitas vezes as pessoas não querem participar, às vezes as pessoas acham que a associação ela não serve de nada. E aí, aqueles dirigentes, muitas vezes, têm que tirar dinheiro do bolso para vir aqui no centro da cidade cobrar. A gente sabe que de qualquer ponto que você vier das periferias é longe, então as pessoas têm, os dirigentes de associação também têm muita dificuldade. Então, quando a população vem junto com esse dirigente, chega para aquela liderança que está lá na associação, está lutando e tudo, ela contribui, você faz com que toda a cidade esteja conectada com aquilo que é mais importante, as políticas públicas. Exatamente. Né? Pelo Isso direito, é importantíssimo. pelo respeito, né? Pela dignidade. Eu acho que o povo de Neves carece assim, de ter dignidade. E carece de pessoas que pensam assim, né? Que entendeu? tenham esse olhar, Sim. esse olhar de dentro da cultura, da mobilidade urbana, da saúde, da educação, e que pense na cidade, né? Uma cidade sustentável, né? Que tudo isso faz parte da discussão sustentável, né? É isso mesmo. É uma cidade, nós precisamos de uma cidade sustentável dentro de tudo que você falou aí, né? E igual você estava falando a questão dos presídios, a população carcerária, ela trouxe com eles também os familiares. Sim. E esse pessoal veio para dentro de Neves, ocupou Neves. O Brasil inteiro está aqui, né? Está aqui. Tá aqui. E trouxeram a cultura, trouxeram toda a vida deles para cá, né? Então, assim, é importante. Então, quando a gente fala de Ribeirão das Neves, não é só presídio, cadeia. Não. Nós temos uma população que mora aqui e que tem toda uma cultura que agrega aí, né? Nas nossas famílias, na nossa vivência, né? Que tem que ser valorizada e ser vista. Isso aí, Maria. Olha, eu costumo olhar muito o exemplo de Nova Contagem. Né? Nos anos 90, quando as pessoas falavam em Nova Contagem, as pessoas até tremiam de medo, né? Nova Contagem. Lá também tem presídio. Lá tem presídio. Lá a gente tinha um povo muito vulnerável. A gente sabe que as vulnerabilidades é algo difícil de você sanar, né? Mas a gente consegue controlar, né? E hoje, quando você vai em Nova Contagem, você assusta pelo tanto de investimento que foram feitos lá. Né? Então, entre 2005 e 2012, nós tivemos um grande investimento em Nova Contagem. E a Nova Contagem... Está aqui do lado, tá né? aqui do lado. Além dos investimentos que foram feitos, nós tivemos também o cuidado com o ser humano. Né? Exatamente. Através do CRAS, do CREAS, nós tivemos assim, uma intervenção muito grande dentro do CRAS. Nós tivemos espaços de lazer, revitalização das praças, porque quando você revitaliza uma praça, aquele espaço que era um espaço onde acontecia crimes, acontecia violação de direitos, ele passa a ter uma outra característica. Ali chega um carrinho de pipoca, ali chega um violeiro, um cantador de história. Né? A praça é o chamativo da cultura, da né? cultura. Ela é chamativa, né? Desde séculos atrás aí, né? A praça é a praça. A praça é nossa. A praça é nossa. E aí, o que acontece? Quando as pessoas começam a ocupar essas praças,
Escolas começam a fazer projetos lá dentro, né? Exatamente. Da praça, às vezes trabalhos extracurriculares começam a fazer na praça. Você tem algumas praças bem amplas lá, que tem até uma mini quadra lá dentro. Exatamente. Então, assim, e eventos começam a acontecer nesse espaço. E Nova Contagem é um exemplo disso. Exatamente. E quando a gente olha para Nova Contagem, um exemplo que deu certo, eu acho que a gente precisa fazer isso aqui. Ampliar para Neves, trazer para Neves as experiências boas que aconteceram em Contagem, Belo Horizonte, Betim. Belo Horizonte, por exemplo, nós tivemos lá aquele projeto Vila Viva, né? Vila Viva, né? Nossa, revitalizou as vilas. Sim. Deu dignidade àquelas pessoas que moram dentro do aglomerado. Dos aglomerados lá, sim. Então, e assim, tem muitos projetos bacanas, né? Vários projetos. E a gente precisa ampliar isso aqui para dentro de Neves, as nossas vilas aqui dentro também, né? Nas comunidades, né? Nós temos uma vila lá na nossa comunidade, chama Vila Alvorada, e tem a Vila Verônica. Gente, é um lugar bacana, qualquer hora que você vai lá, tem gente na rua, o pessoal conversa, o pessoal muito receptível, sabe? Então, assim, o pessoal tem um carinho muito grande com a gente, e eu acho que se a gente tiver uma revitalização, se a gente tiver um olhar carinhoso com esses espaços, a gente diminui os índices de vulnerabilidade, porque as pessoas começam a investir também dentro das vilas, né? Exatamente. Da mesma forma que a gente fala que nos bairros, se você pavimentar uma via e deixar aquele lugar bonito, se você, por exemplo, faz um projeto parecido com esse Vila Viva em Ribeirão das Neves, nesses espaços, as pessoas começam a fazer salão de beleza lá dentro. Os meninos gostam muito de cortar cabelo, né? Exatamente. Então, hoje os salões estão ficando um lugar famoso, de encontro, né? De encontro. De encontro. Tem salão aí que eu mesmo levei meu menino esses dias. Tinha um barzinho dentro do salão, tinha um barzinho. Tem uma poltrona, tem uma televisão, sabe? Não, tem barbearias aí, como é que faz? Salão, né? Salão masculino, que tem até o cara que fica tocando lá. Tem isso também. Tem isso, a sinuca, né? Tem sinuca, tem de tudo. Então, assim, a gente tem que ampliar. O que nós precisamos fazer é ampliar, e a gente só consegue fazer isso ocupando esses espaços sociais e políticos e colocando pessoas que têm esse olhar, né? De essa visão positiva, de aceitação, né? da nossa cultura aqui dentro do município, né? Em todo lugar, né? E aproveitar a diversidade que nós temos. A diversidade, né? que é diversidade cultural aqui é excepcional. Né? Vamos pegar, por exemplo, a questão da culinária. Né? Nossa, tem vezes que você entra em alguns estabelecimentos aqui, comércio, que você come ali talvez um salgado, alguma coisa, que você fala, não, eu não comi isso em outro lugar. É só aqui. Igual o bolinho de carne. O bolinho de carne, né? Que é muito famoso. É só aqui em Neves que você vai comer. É só aqui. Aquele é só aqui em Neves. É só aqui em Neves. Muito bom que faz. E lá perto de casa tem um barzinho lá, a senhora chama até a dona Lucimar, ela faz uma buchada de bode. Nossa! Você não vai achar outra aqui em Neves que nem lá. Se a gente sair procurando, a gente acha muita coisa aqui dentro de Neves, eu fiquei sabendo que eu não sei onde que é, mas fiquei sabendo que tem até um alambique aqui em Ribeirão das Neves, sabe? Eu nem sabia. Eu fiquei sabendo que tem a gente vai conversando com o povo, vai sabendo, E né? sabe onde que eu fiquei sabendo? Conversando com um rapaz lá em Betim, o ano passado, ele falou assim, essa aqui é de um alambique lá de Neves. E eu nem sabia que tinha. Nem sabia. E foi até bom puxar na memória que eu vou procurar saber, porque essas coisas boas que tem na cidade, a gente tem que mostrar. Igual esse podcast aqui, é um espaço de comunicação. De comunicação, né? E você pode ter certeza que nós vamos divulgar bastante esse podcast. Eu peço a vocês que estão aí escutando essa entrevista, olha, clica aí no link, compartilha, dê o seu like. Eu quero ver até uma chuva de like aí, viu? Vamos fazer uma chuva de like, vamos se inscrever, porque gente, o que nós temos. Nós temos aqui um espaço de comunicação. E a comunicação hoje, ela é tão importante quanto as coisas mais básicas que nós temos. Vou até te citar um exemplo aqui. Na nossa comunidade, no sábado passado, uma criança, ela fugiu para a mata, lá perto de casa. Ela fugiu para a mata. O que aconteceu? Foi as câmeras das casas
que direcionaram a população e procurar essa criança. Graças a Deus, essa criança foi encontrada, né? Graças a Deus, né? A comunicação é tudo. Ô, Maguinho, quando um papo começa a ficar muito bom, né? Infelizmente, assim, a gente tem que ir... Sim, não, bacana. A gente tem que ir prosseguindo, né? Sim. Mas, assim, antes da gente partir para as nossas considerações finais, eu gostaria que você cantasse uma musiquinha pra gente gente ir finalizando. Eu vou tocar essa música aqui, ó. Ah. Essa música aqui é bem fácil, sabe? Mas eu acho que ela desperta na gente aquele sentimento de gostar da vida, gostar do nosso cantinho. E a gente traz aqui nesse podcast não só um bate-papo legal, mas a certeza de que a nossa cidade ela precisa ter mais visibilidade para que o povo tenha mais pertencimento. Porque é a nossa casa, né? Isso aí. Ribeirão das Neves foi o lugar em que a minha família, por exemplo, e a maioria das pessoas tiveram o refúgio, o teto. Então vamos amar a nossa cidade? Olha, eu tenho andado tão sozinho ultimamente que nem vejo em minha frente nada que me dê prazer. Sinto cada vez mais longe a felicidade, vendo em minha mocidade tanto sonho perecer. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela, só pra ver o sol nascer. Às vezes saio a caminhar pela cidade, à procura de amizade, vou seguindo a multidão, mas me decaio olhando em cada rosto, cada um tem seu mistério, seu sofrer, sua ilusão. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela, só pra ver o sol nascer, nascer. Ô Mônica, a maioria do povo da periferia de Ribeirão das Neves já tem essa casinha, essa varanda. Só precisa agora ter a rua para que ela possa trafegar livremente sem cair no buraco. Isso aí, gente. E foi aí nosso programa hoje, Leitura com Café. Bacana demais, com o professor Maguinho, que arrebentou. Obrigado. E, Maguinho, estará convidado nas próximas vezes com a gente, tá? E assim, sempre que puder, prazer em recebê-lo aqui. Gostaria de deixar um abraço. Você gostaria de mandar um abraço para alguém? Suas considerações finais? Gostaria, sim. Primeiramente, mandar um forte abraço para os meus pais, né? Raimundo e Antônia, meus irmãos, né? A Magda, Cíntia, Gugel, né? O nosso Luarley, né? Que é o nosso sobrinho. Mandar um salve para o meu irmão que faleceu, né, em 2011, o Rangel presente. Mandar um abraço aqui também para minha esposa Verônica, para minha filha Celine e todo o povo de Ribeirão das Neves. Quero mandar um abraço também, né, para os moradores aqui da região que eu moro, lá de Justinópolis, né, que enfrentam muitos desafios, mas tem muita esperança no coração. E quando a gente tem esperança, a gente tem sorriso no rosto, a gente faz as coisas com alegria. Então, eu quero mandar um salve mesmo para toda essa população de Ribeirão das Neves. É uma população que tem quase 75% dessa população se autodeclara negra, mas eu acho que nós temos mais ainda que esse percentual. Mas é uma população que sabe resistir e tem uma resiliência muito grande. É isso aí. Prazer em tê-lo aqui com a gente. Obrigado. Gostaria de agradecer. E
estaremos de volta em um próximo programa com um convidado especial. Obrigado.